Olá, boa noite, está no ar o Aparecida Debate, o nosso espaço semanal aqui na TV de Nossa Senhora para que você se informe e forme a sua opinião. E nesta noite trazemos aqui um tema muito próximo da realidade das famílias brasileiras, o empreendedorismo. Daquela venda de doces ou acessórios de casa em casa até os grandes negócios, existem abismos financeiros e estruturais, mas desafios muito parecidos. Afinal, quem nunca ouviu dizer que é difícil empreender no Brasil? Será mesmo? E qual seria o motivo? Qual é o perfil do empreendedor por aqui? O que vai mudar nesse cenário no futuro? Algumas questões que tentaremos responder a partir de agora com a ajuda das convidadas, a Ariane Canelas, gerente regional do Sebrae de São Paulo em Guaratinguetá. Engenheira agrônoma de formação, possui mestrado pelo Unesp e também tem MBA em Gestão Empresarial pela FGV. Apaixonada por organização social e desenvolvimento humano, atua há 15 anos com gestão de projetos territoriais para a promoção do desenvolvimento econômico e social. Ariane, obrigado, pela participação aqui do programa. Eu que agradeço, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Bom, obrigado, E a gente também conta com a participação virtual de Aline Mara Eberspacher, graduada em Administração, especialista em desenvolvimento das competências gerenciais e também em neuromarketing. Possui mestrado e doutorado em Sociologia, é também autora de conteúdo didático e professora, atualmente coordena os cursos de pós-graduação na área de negócios do Centro Universitário Internacional, Uninter. Boa noite e bem-vinda, Aline? Boa noite, Guilherme. Boa noite, Ariane. Agradeço muito o convite, a oportunidade. Certamente esse tempo aqui será muito rico, de troca e de muita experiência. Muito obrigada. Imagina, a gente que agradece. Eu queria começar conversando com vocês, primeiro para trazer esse tema mais próximo de quem está em casa. Como eu disse no começo, acho que a gente vai concordar que é um tema, um assunto que muitas vezes está próximo da casa das pessoas, da realidade das pessoas, mas às vezes as pessoas não sabem, ainda tem aquela resistência, aquela barreira quando ouvem falar em empreendedorismo, pensa que sempre é algo muito grande ou algo que está distante da possibilidade dela. Para a gente começar explicando para quem está em casa, então, começar com a Ariane que está aqui com a gente, como é que a gente define o que é empreendedorismo? O que define um empreendedor, Ariane? Então, de fato, as pessoas acreditam que empreender é difícil, está distante. A palavra já é grande, e muitas vezes precisa ser desmistificada. Mas empreender é uma capacidade que as pessoas têm. É uma capacidade de identificar problemas, de identificar oportunidades e, a partir daí, buscar soluções, desenvolver soluções para a sua vida, para a sua comunidade, de forma positiva para a sociedade. Pensando sempre no apoio à promoção do desenvolvimento econômico e social tão importante no nosso país. Que bacana, e é nesse sentido mesmo, Aline, dá para encarar como algo, então, que todo mundo, ou quase todo mundo, em algum momento teve um contato próximo, nem que seja ali na época de escola, na época de faculdade, o pessoal que vende ali alguma coisa para ajudar na renda em casa, para pagar os estudos. O empreendedorismo muitas vezes já começa aí? Começa sim, Guilherme. O empreendedorismo ele começa na necessidade de empreender. E empreender nem sempre quer dizer, você fazer um negócio. É você tomar uma ação, é você tomar uma iniciativa, é você fazer algo para mudar. As escolas hoje em dia, de ensino fundamental, ensino médio, elas têm trabalhado também a questão do empreendedorismo. Tem desenvolvido nas crianças essa iniciativa de buscar a transformação, de ter a ideia, de se colocar à frente de um projeto, de se lançar na busca de uma solução. Então, eu ousaria dizer, se a Ariane concordar comigo, que quase todos nós somos empreendedores, de uma certa forma, não necessariamente tendo o rótulo de empreendedor, mas a gente empreende em alguma coisa. Mais ou menos isso mesmo, Ariane? Não, é isso, Aline. Boa noite, não havia cumprimentado, mas é isso sim. O empreendedorismo é uma opção de carreira, mas também é uma opção de vida. Envolve comportamentos que nós todos temos e podemos desenvolvê-los no ambiente de trabalho, no negócio, mas também na comunidade onde a gente vive. Com relação ao empreendedorismo com as crianças e com jovens, o Sebrae tem disciplina
de empreendedorismo que a gente coloca para o Fundamental 1, 2 e para o ensino médio e fala justamente sobre isso. O que é empreender através de seus comportamentos na sua vida, no impacto, né, para uma carreira, mas também empreender no seu entorno para fazer a diferença não só na sua vida, mas das pessoas que te rodeiam. Agora, Ariane, quando a gente fala de empreendedorismo, às vezes a gente ouve falar em tipos diferentes de empreendedorismo. Com frequência nas entrevistas, nos materiais que a gente leva para quem está em casa, a gente ouve falar, principalmente em duas divisões, o empreendedorismo por necessidade e por oportunidade. Como é que a gente explica para quem está em casa entender onde talvez ela está se enquadrando? Exato. A palavra já diz um pouco, mas o empreender por oportunidade é quando eu tenho condições de olhar para o mercado e verificar a necessidade das pessoas, de um nicho de pessoas, de um mercado específico, né? E aí eu tenho um recurso econômico, financeiro, de tempo mesmo, humano, e aí eu vou colocar meu planejamento, organização, para colocar meus produtos ou serviços para o mercado. Então, esse é um tipo de empreendedorismo. O por necessidade, como o próprio nome já diz, é quando a pessoa precisa gerar renda. Então, eu estou precisando gerar renda, e isso aconteceu muito na pandemia, tá certo, né, Aline? Onde as pessoas, ou né, porque estavam fechadas, isoladas, ou ainda porque tinham perdido o seu trabalho momentaneamente ou definitivamente, elas precisavam gerar renda para sobreviver. Então, eu tinha uma habilidade, ou eu tenho uma habilidade, ou eu faço um curso. Nós promovemos diversos cursos técnicos, de qualificação técnica com qualificação empreendedora, para que as pessoas desenvolvessem essa habilidade e aí fossem para o mercado gerar renda. Eu queria até ouvir dessa experiência da Aline também, porque fica essa dúvida, né? Quando a gente fala de empreender por necessidade, como é que faz para falar sobre gestão de negócio com alguém que às vezes já está indo para o empreendedorismo, já naquela situação de sufoco, de necessidades imediatas a curto prazo? Olha, agora ele fez uma pergunta difícil, né, Ariane? É fato que a gente fala muito, né, do planejamento dentro do campo da gestão, a gente sempre leva essa informação, né, a questão do planejamento, da missão, dos valores, e aquela teoria clássica do campo da gestão. Mas é fato que muitas pessoas empreenderam no meio da pandemia por necessidade. E como bem a Ariane falou, a necessidade ela é muito diferente da oportunidade. Quanto melhor o planejamento, quanto mais recurso financeiro você tiver para investir no seu negócio, quanto maior o grau de formação, né, do empreendedor, seja ele graduado nível superior ou mesmo mestrado, doutorado, ele tem uma visão de longo alcance que permite que esse empreendimento tenha mais sucesso. Não quer dizer que é garantido, mas tenha mais sucesso. Já quando a gente observa essa necessidade que surgiu ali, apareceu muito na pandemia, né, a gente observou assim, profissionais com pouca qualificação, profissionais que quase, nós observamos ali uma carência financeira, né, de você estar com pouco recurso financeiro, então você empreende ali o simples, né, a comida, o docinho, a pipoca, o trabalho de salão, de estética, e nem sempre a pessoa consegue se planejar para fazer isso. Não é impossível que esse negócio ele tenha sucesso no decorrer, mas vai precisar muito dessa pessoa de uma rede de apoio, né? Eu digo assim, a gente nunca consegue fazer nada sozinho, então uma rede de apoio, estabelecer, dentro do possível, sentar e estabelecer o que ela está fazendo e para onde ela quer ir. Eu estou fazendo isso como empreendedora somente para desafogar financeiramente, conseguir colocar o feijão e arroz na mesa para os meus filhos, ou eu vou aproveitar isso como uma oportunidade? Se isso apareceu como uma oportunidade, como é que eu vou direcionar isso? Qual é o caminho que a minha empresa quer ter, seja ela qual for? Né? Quando a gente fala em empresa, a gente pensa em empresas enormes. Não, quando a gente fala em empresa, a partir do momento que você empreendeu, abriu um salão de beleza, abriu uma lanchonete, um empreendimento pequeno, que é uma empresa. Qual caminho você quer para essa empresa? Que direcionamento você quer dar para ela? Eu acho que isso também é muito importante pensar. Não dá para a gente dizer assim, não, abriu por necessidade, está fadado ao fracasso. Não é verdade.
Muitas pessoas abriram por necessidade e conseguiram reverter a situação. Então, tem que, sim, buscar, dentro do possível, uma rede de apoio. O Sebrae oferece isso. Existem várias iniciativas nesse sentido para dar apoio ao pequeno empreendedor, né, de modo que você consiga se estruturar para avançar e crescer no seu empreendimento. Então, não é impossível, mas é um pouquinho mais difícil. E a gente tem visto ultimamente, Ariane e Aline, e tido a sensação e visto pesquisa que talvez mais gente, por necessidade ou oportunidade, ou muitas vezes, né, como é o perfil do brasileiro, misturando essas duas coisas, né, tem investido mais em negócios, mesmo com a crise da pandemia. Inclusive, queria convidar vocês duas e quem está em casa agora a assistir uma reportagem, porque é justamente esse dado que a gente traz. Cresceu o número de empresas no Brasil, mesmo depois de todo esse período complicado que vivemos por causa do isolamento provocado pela pandemia da Covid-19. E essa alta se deve muito aos empreendedores. Veja na reportagem do Eduardo Góes. A abertura de empresas no país bateu recorde no ano passado. Segundo um estudo do Sebrae, quase 4 milhões de empreendedores se formalizaram somente na categoria de microempreendedores individuais, os chamados MEIs. A tendência segue forte, mesmo em outras categorias. Em 2022, muita gente tem procurado até mesmo expandir possibilidades. Eu acho que é legal a gente colocar um pouco da causa, né? Óbvio que existem várias causas, mas uma das principais, durante a pandemia, nós tivemos aí, a gente teve a percepção de um desligamento de muitas pessoas do seu emprego formal e buscando o seu projeto, por exemplo, um projeto individual. E aí entra, obviamente, o empreendedorismo como uma alternativa muito viável para muitas pessoas. Inclusive, quando você é desligado, você tem ali uma verba, você tem um orçamento que você pode investir. E a grande questão é a seguinte, ok, o empreendedorismo é uma alternativa, mas a gente tem que tomar alguns cuidados, né? E o Sebrae está aí, né, para a gente poder fazer todo um trabalho em relação ao planejamento. Então, poxa, dentro do meu modelo de negócio, né, quais são os controles que eu preciso ter? Talvez seja um bom momento de arriscar e ter aquele empreendimento dos sonhos realizado. Pelo menos é o que diz a pesquisa da Junta Comercial do Estado de São Paulo. Somente neste primeiro semestre do ano de 2022, mais de 87 mil novas empresas foram abertas aqui no estado. Em comparação com o período anterior à pandemia, o ano de 2019, por exemplo, é um aumento de 68%. Algo muito positivo para o setor. A Graciele é um exemplo de quem acreditou nas oportunidades. Ela já possui uma franquia e resolveu abrir mais uma. A gente viu que estava crescendo, era um shopping em crescimento. E aqui foi onde a gente, através de estudo, a gente viu que isso ia nos ajudar bastante. Como ele estava crescendo, a gente crescendo junto, tinha bastante chance do negócio prosperar. O Harry embarcou no mesmo espírito. Faz 2 semanas que inaugurou uma versão express de um restaurante de comida alemã. Com essa segunda unidade, já tem mais 2 previstas para os próximos 2 meses, né? Uma vai ser em Guará e a outra em São José dos Campos. E só crescendo. Eu acho que sempre quando vem uma crise, que nem a pandemia, é onde nascem as novas oportunidades para você achar as brechas e ir para frente, né? Segundo o Sebrae, ao mesmo tempo que a pandemia forçou muitas pessoas a irem ao empreendedorismo por necessidade, ela também estimulou a busca desse meio de vida por oportunidade. Para Felipe, são as pequenas e médias empresas que mais impactam no aumento de vagas de trabalho. Cada vez em que um empreendedor desiste pelo caminho, será alguém que deixou de conseguir um meio de sustento ou uma chance de desenvolvimento profissional. Se a gente for pegar os números, a gente tem aí um percentual acima de 90% dos empregos formais são colocados no mercado pelos micro e pequenos empresários ou pelas micro e pequenas empresas. Então, quer dizer, obviamente que a desistência de um empreendedor, a desistência de uma empresa ou até mesmo a mortalidade, né, muitas vezes por falta de gestão, ela impacta diretamente nesse percentual de desemprego que a gente encontra, né, no país.
O mais importante é que o brasileiro tem fama internacional de não desistir nunca de seus objetivos. Acreditar já é um fator positivo para alcançar os sonhos. É um risco muito grande, mas quando a gente acredita no que a gente faz, a gente tem que pegar e tem que trabalhar. A gente trabalha dia e noite, por exemplo, hoje eu estou aqui, daqui a pouco eu vou para Guará, vou para São Paulo. Hoje minha vida é uma correria. A gente tem que trabalhar e trabalhar muito, duro, né? Principalmente essa juventude aí, tem que vestir a camisa, trabalhar e aí as coisas vão para frente. Quando o negócio prospera, dá certo, é bem gratificante, é bem realizador, né? É um sonho que se realiza. A gente viu aí na matéria, né, 90% das vagas criadas recentemente, de acordo com o CAGED, foram por causa do investimento de micro ou pequenos empreendedores. Isso corresponde aí a mais de 1 milhão de vagas no país por causa deles, novas vagas. Passa muito por esse olhar do que a gente ouviu, né, Ariane, dos entrevistados da matéria, dessa ideia de acreditar, de não desistir, né, de ver aquela oportunidade mesmo tendo uma necessidade e investir, insistir naquilo, né? É uma característica, né, do empreendedor brasileiro, força de vontade, perseverança, e o que a gente viu nos dois é brilho no olho, né? Eles amam o que fazem, pelo impacto não só econômico, mas pelo desejo de que dê certo e pelo impacto que causam na vida das pessoas, né? Porque falando sobre emprego, a gente teve esse aquecimento aí de empregos, de maior absorção de mão de obra pelas micro e pequenas empresas, justamente pelo fato da gente não ter tido tanto fechamento, a gente não teve os lockdowns, né? Então, o acreditar, eles estão acreditando e estão prosperando, por isso vale a pena, vamos trazer mais gente, vamos crescer, vamos abrir novas lojas, cabe mais, e o mercado está absorvendo, as pessoas estão consumindo, então é bonito de ver, né? A gente que trabalha com empreendedorismo, é bonito ver o brilho no olho e a vontade de fazer dar certo e vencer. Isso é muito legal. A Aline, a Ariane falou aqui no brilho no olho, né? Essa é uma coisa que a gente percebe e sempre ouve falar mesmo de quem tá começando a investir num negócio novo. Esse é um dos pontos para a pessoa avaliar antes de entrar no negócio. A gente falou muito da oportunidade, né? É importante ter essa visão do mercado, mas ela também precisa se sentir bem, ela precisa se sentir confortável no setor? Ah, certamente, né, Guilherme? Não há dúvida nesse sentido, porque se você faz uma coisa que você não gosta, é pesado. Então, você tem que identificar uma área que você gosta, você tem que identificar uma área que você confia, que você vê oportunidade de crescimento. Isso também é importante. Você pode, claro, né, entrar numa área que talvez esteja sobrecarregada e você se destacar, mas se você encontrar uma área que está com perspectiva de crescimento, que você gosta, que você tem paixão, né, como a gente brinca, assim, tem fogo nos olhos para fazer aquilo acontecer com muita determinação, com certeza fica mais fácil. Mas se me permite, eu achei muito interessante ali 2 falas da reportagem. A primeira entrevistada, ela falou que ela identificou, estava na segunda loja, né, e ela identificou que o shopping está crescendo e é uma oportunidade de crescer junto. Isso é uma coisa bacana que a gente tem que destacar, né? A gente precisa de parceiros para crescer, em todos os sentidos. Os parceiros têm que ser no sentido dos fornecedores, dos distribuidores, a sua mão de obra tem que ser parceira. Você precisa de uma equipe coesa que te dê sustento, né, quando der algum problema. Então, você precisa de uma rede de contato, você precisa de pessoas que vão garantir, né, a entrega da matéria-prima, ou o colaborador que está comprometido com você. Então, tem que pensar em toda essa estrutura de crescimento. E não no sentido de crescimento, mas de parceria. Oi, desculpe. Não, Aline, eu ia te interromper só porque a gente precisa chamar um intervalo comercial, a gente já volta nesse ponto, mas acho que é legal a gente destacar esses pontos da matéria, como você falou, né, essa ideia de estar também atento ao entorno, né, como ela estava atento, essa personagem atenta em relação ao crescimento do shopping, né, esse período de expansão. Né? Estamos de volta com a Aparecida Debate. Nesta noite trazemos aqui um tema muito próximo da realidade das famílias brasileiras, o empreendedorismo. Daquela venda de doces ou acessórios de casa em casa até os grandes negócios, existem diferenças financeiras e estruturais, mas desafios bastante parecidos.
Por isso a gente tem aqui a Ariane e a Aline conversando com a gente sobre esse tema. Aline, a gente comentava agora a reportagem. Eu queria aproveitar que eu estou aqui com a presença de duas mulheres falando sobre empreendedorismo. Nós vimos também uma mulher falando sobre empreendedorismo, nossa personagem na reportagem. E eu queria que você ajudasse a gente a também começar a trazer esse ponto do empreendedorismo no Brasil, né? Como é a participação e quão importante é essa presença da mulher nos negócios que a gente vê crescendo cada vez mais nos últimos anos? Então, Guilherme, eu vejo que a força da mulher no empreendedorismo ela é muito grande. Talvez ela não tenha tanta visibilidade. E esse empreendedorismo da mulher, ele é um empreendedorismo pequeno. Então, a gente poderia ali quase citar aquele empreendedorismo local. A gente vê poucas mulheres, né, atuando em cargos de gestão, CEO, com grandes destaques. Entretanto, as mulheres elas atuam assim, muito no comércio local. Se a gente observar o dia a dia, seja no comércio da comida, a estética feminina, né, cuidar de crianças, a gente observar que é pets, né? Então, a gente vê muitas mulheres empreendendo, né? Como eu falei, não vejo visibilidade. E o que falta também, muitas delas a gente pode observar que surgiram por necessidade, e elas foram empreendendo e conseguiram ir sobrevivendo, mantendo as suas famílias, mas eu até convidaria uma reflexão assim, de que as pessoas que empreendem, era aí que eu ia comentar, as pessoas que empreendem, elas têm que ter a visão da perspectiva do cliente, o que esse usuário, esse consumidor quer, porque nós quando empreendemos, falamos assim, eu vou empreender, beleza, mas o que eu vou empreender é o que o meu cliente quer comprar? Isso é uma reflexão. E o que eu estou oferecendo para o meu cliente está encantando ele? O que eu posso fazer melhor para mostrar, ser diferente junto a esse cliente? E aqui eu vou comentar com você uns exemplos básicos. Por exemplo, o salão de beleza feminino, que é uma coisa assim, muito cotidiana aqui no Brasil. A gente raramente vê um homem à frente no salão de beleza, normalmente eles são mulheres, né? E qual é o serviço que ela faz? Seja corte, unha e todos os serviços de estéticas relacionados. Aí você tem que pensar que, além disso, para você conseguir crescer no teu negócio, é legal você fazer um diferencial. Qual que é o seu diferencial? Vai depender da sua realidade. Então, se você pode fazer alguma proposta do tipo, faça um exemplo, né? Faça 10 unhas e ganhe uma, ou então valorizar, dar um presente para essa pessoa no dia do aniversário. Veja, eu estou dando exemplos muito simples aqui, mas de alguma forma esse empreendedor precisa fidelizar o cliente. Isso é importante, sabe, gente? Porque não é só empreender, né? Não sei se a Ariane concorda comigo, eu vou empreender. Mas se eu empreender e não conseguir fidelizar meu cliente, como é que eu faço nesse sentido? Então, sim, nós observamos muitas mulheres no empreendedorismo, mas elas são empreendedoras pequenas, normalmente empreendedoras locais, e fica essa reflexão para sempre cativar e segurar de uma melhor maneira esse cliente. Agora, a gente está falando dessa questão do empreendedorismo feminino, né, Ariane? Também tem pesquisas que apontam que 7 em cada 10 empreendedoras aqui no Brasil, ou seja, 70%, né, um número expressivo, se consideram independentes financeiramente por causa do empreendedorismo. Traz uma transformação social também na vida dessas pessoas, né? Exatamente. E o empreendedorismo feminino, ele vem crescendo. Hoje, do total de empresas do país, 48% já são lideradas por mulheres, né? O CNPJ ali já é de uma mulher. E muitas por necessidade, como a Aline trouxe, porque são arrimos de família. Então, precisam, hoje a gente ouve muito falar, né, dentro do desenvolvimento social, da assistência social, sobre as famílias uniparentais. Então, em sua maioria são mulheres. Então, o empreendedorismo é uma opção de gerar renda para melhorar a qualidade de vida da família. E a mulher, ela tem habilidades que a própria casa lhe traz. Então, cozinhar, a parte da limpeza, a parte da beleza, do bem-estar e da estética. Então, sim, esses segmentos são os de maior destaque em número de códigos de atividade, né, que a gente fala dentro aí do mundo empresarial, mas a transformação social ela é inevitável, porque a mulher vê como necessidade, mas ela cresce porque as pesquisas também dizem que hoje quem mais estuda para a melhoria do negócio são as mulheres.
Então, a mulher estuda mais, ela se dedica mais, apesar de ter menos tempo. Então, ela tem se desenvolvido e isso gera exemplo, né? Isso mostra para a família, para os filhos, que é possível crescer, que é possível ser protagonista da sua vida, independente da sua condição. Então, Excelente, a mulher tem Ariane. sido aguerrida aí, né, nisso. Não, excelente essa sua colocação, porque nós observamos em sala de aula, no quesito acadêmico, um aumento significativo de alunas, né? Alunas mulheres. Quando estávamos na época do presencial, a gente via, né, o número de alunas é muito maior que o número de alunos no campo da gestão. Diria que são poucas as áreas ainda que as mulheres não avançaram e não se destacaram, né? Talvez começando a ganhar força nas áreas de engenharia, de tecnologia, de TI, mas no campo da gestão é significativo o número de mulheres. E é bem o que a Ariane falou, assim, elas são muito mais empenhadas, elas são muito mais dedicadas, elas ousam com um certo equilíbrio, com racionalidade, talvez até pensando nessa questão materna, né, de sustento da família, então elas vão ousando gradativamente, mas elas vão crescendo. É muito bonito de ver essa força feminina e esse empreendimento feminino. E agora, para a gente continuar falando de alguns outros segmentos específicos do empreendedorismo, que eu acho que é legal a gente destacar e que também devem estar perto da realidade de quem está em casa, talvez você vai saber nos ajudar a explicar, Ariane, é do empreendedorismo no campo, né? Você, no início da sua formação, tem essa proximidade, né? E a gente está numa região que ainda respira bastante disso, né? Da agricultura familiar e dos trabalhos mesmo, né? Do investimento no campo, na produção de hortaliças, na produção através dos animais. O que isso representa hoje, mas principalmente voltando para as famílias, né? A gente tem ainda bastante exemplo disso também, de gente que tira da terra, daquele espacinho ali de território, o sustento da família? Sim, e precisamos manter essas pessoas no campo, né? Então, a gente vê um retorno, e até vimos, né, uma reportagem faz poucas semanas que fala sobre o quanto, durante a pandemia, as pessoas saíram da cidade e foram para o campo. E era o contrário sempre, né? O êxodo rural, né? Que a gente sempre ouviu falar, exatamente. Né? Hoje tem um retorno dessas pessoas aí para a terra e isso é fundamental, necessário, porque o agricultor, ele cuida do meio ambiente, né? Então, precisamos dessas pessoas e precisamos comer também, né? Então, características de agricultura familiar, por exemplo, que é o que a gente vê nos menores negócios, onde são negócios mais familiares, eles são muito técnicos, em sua maioria das vezes, então tem muita habilidade técnica, muito conhecimento técnico, mas falta a parte da gestão empresarial. Falta o homem do campo se enxergar como um empreendedor, mas isso vem mudando. O Sebrae mesmo tem uma série de produtos e serviços colocados ao produtor rural, pensando não só no desenvolvimento da gestão, mas também no acesso ao mercado e principalmente na sucessão familiar, porque a gente precisa que os jovens continuem com a mentalidade de manter esse negócio, né, rural, porque ele é lucrativo, e se o pai mostrar e fizer conta, ele vai ver que é lucrativo, para que essas pessoas deem continuidade a esse negócio que, na produção de hortaliças, tanto quanto aqui no Vale é muito forte a bovinocultura de leite, né? Então, os filhos precisam se apropriar, porque as gerações vão avançando e a gente precisa, como eu disse, né, se alimentar, comer produtos cada vez mais naturais e que preservem sempre o meio ambiente. Inovação e transformação digital também são aspectos importantes para esse homem do campo pensar. Ariane, você citou até um outro termo, uma outra modalidade, um outro tipo de empreendedorismo que a gente percebe, que eu queria que a Aline comentasse. Você falou, né, de incentivar em relação ao campo a passar essa cultura e esse empreendedorismo para os filhos. O empreendedorismo familiar, Aline, também é algo que chama atenção no Brasil. A gente falou muito de ver a oportunidade de começar, mas tem muita gente que às vezes na família já tem uma estrutura e que pode aproveitar disso, né, para ter uma carreira. Certamente.
Certamente muitas pessoas têm oportunidade de, nas várias áreas, né? Seja na área de saúde, medicina, bem-estar, na indústria mesmo. Tem muitas pessoas na área do direito, isso é muito comum também, mas tem muitas pessoas que têm essa oportunidade. Aí vai uma questão desse gerenciamento. Eu vejo que a transição familiar, passar do pai para o filho a gestão da organização, independente de qual seja, não é uma coisa tão simples, sabe, Guilherme? Tem que haver um preparo nesse sentido. Tem que haver um preparo para o pai se preparar, que ele também está saindo, né? O pai, eu digo, o gestor do negócio, né? Que ele está saindo de ação e delegando gradualmente essa passagem de poder para os seus sucessores. Lamentavelmente, isso não é um processo simples. A gente observa que muitas empresas elas têm dificuldade nesse sentido. Elas falham, muitas quebram nesse momento, né? Porque não há um interesse do filho em assumir o negócio, ou porque não houve um preparo técnico na hora de passagem de poder. Então, novamente, não é uma situação para ser feito sozinho, né? Se a pessoa vai assumir o negócio do pai, né? Não dá para dizer assim, pai, cheguei, agora tudo que você fez estava errado, o que eu estou fazendo agora está certo. É necessário, talvez, buscar uma consultoria, uma equipe que ajude esse processo de transição. É possível, sim, a gente vê vários casos que é possível esse processo de transição, mas tem que ter um preparo, né? Um preparo técnico, e eu diria mais do que técnico, emocional, né? Para todos que estão saindo de cena, como aquele que criou a organização, bem como aqueles que estão entrando em cena respeitando tudo que foi feito, né, não desmerecendo toda a história da organização. Então, precisa de preparo técnico e humano nessa transição de poderes. Agora, a gente está falando muito dessa nova geração dos jovens e o que a gente ouve falar muito, principalmente com esse envolvimento, né, dos mais jovens, dos novos empreendedores, é de um tal do empreendedorismo social, Ariane. Dá para acreditar, e vocês percebem na prática, no dia a dia, que é possível hoje fazer um negócio, fazer dinheiro, gerar renda para você, para funcionários e ao mesmo tempo fazer o bem, ajudar alguém? Cresceu muito o empreendedorismo social, durante a pandemia principalmente, era um momento de empatia, né, e de apoiar quem mais precisava. Então, nós vimos vertiginosamente esses negócios crescerem. E sim, os jovens hoje, independente se é em negócio ou se é no mercado de trabalho, eles precisam de um algo mais. A gente tem uma série de estagiários, né? E não é o fazer por fazer, né? Precisa de uma missão, precisa de uma motivação. E o empreendedorismo social traz isso, porque você está fazendo para você, mas também para o outro, para o mundo, para o meio ambiente. Então, isso tem crescido, tem transformado, é necessário. As redes, a Aline sempre traz a importância das parcerias e da rede. Essa rede de apoio, né? Essa rede de apoio, o empreendedorismo social, ele é muito conectado, né? Ele tem essa conectividade entre as pessoas, entre as entidades, entre os jovens que estão à frente desses negócios. Então, a gente tem visto crescer e não para, né? Nós mesmos, o Sebrae, nós temos trabalhado com projetos de geração de renda, de inclusão produtiva, trabalhando para políticas públicas de base empreendedora, mas que também foquem sempre no apoio e na qualificação de quem mais precisa. Ou seja, dá para a gente perceber, né, que tem vários segmentos, vários caminhos. Eu imagino que tem espaço para todo mundo, né, gente? Só não tem muito espaço mais nesse bloco, mas a gente continua conversando daqui a pouco. Tem mais alguns assuntos que eu quero falar com vocês e principalmente para a gente falar um pouquinho sobre como é o processo de abrir uma empresa, que eu sei que essa é uma das reclamações clássicas e comuns do microempreendedor, que é o tempo para abrir uma empresa, todo o processo burocrático, mas para a gente também ajudar as pessoas a esse passo a passo até chegar no negócio delas. Estamos de volta e hoje o Aparecida Debate fala sobre empreendedorismo. Participam conosco Ariane Canelas, gerente regional do Sebrae em São Paulo, e também Aline Mara Eberspacher, coordenadora nos cursos de pós-graduação na área de negócios do Centro Universitário Internacional, Uninter. A gente estava falando agora sobre
os microempreendedores, né? Eu falei que queria que a gente explicasse um pouquinho de como é que é essa luta do microempreendedor para ele começar o negócio, até para quem está em casa, que está nos assistindo, que está ficando inspirado aqui com essas histórias e que está querendo começar um negócio, saber como que esse processo funciona. Quando chega uma pessoa procurando esse tipo de orientação, Ariane, no Sebrae, mas a pessoa ela ainda não tem um negócio, ela tem uma ideia, um projeto, como é que vocês apresentam para eles esses primeiros passos? Ótimo. O primeiro passo é estruturar a ideia de negócio dele, né? Tirar da cabeça e botar no papel, para depois estruturar um plano, que é o caminho, o direcionamento que ele vai dar para colocar essa empresa de pé. Como a Aline tinha trazido para nós no bloco anterior, né? Algumas pessoas, às vezes elas já estão no negócio e aí por necessidade. Mesmo assim, a gente o estimula a tirar essa ideia do papel, planejar, construir um caminho para ser o mais assertivo possível, porque muitas vezes falta recurso, né? Não tem um recurso muito grande para investir, então não pode dar errado. E o planejamento tem uma grande chance, né? Se ele planeja, a chance é maior de dar certo. Então esse é o primeiro passo, tirar a ideia da cabeça, passar para o papel e construir um caminho. A gente tem uma trilha super básica de planejamento, gestão financeira, marketing, também um pouco de comportamento empreendedor, porque existem comportamentos que te ajudam a alavancar o negócio, a garantir, a melhorar os resultados do negócio. Então a gente fala um pouco disso. Depois parte-se para a formalização e aí a gente presta esse serviço para o microempreendedor individual de forma gratuita. Não é burocrático hoje, apesar de falar-se muito da burocracia, do tempo de abertura de empresas, para o microempreendedor individual, que é esse primeiro passo aí do empresariado, depende da atividade que ele vai desenvolver, mas é um primeiro passo. É desburocratizado, precisa de alguns documentos e a gente faz isso lá no balcão do Sebrae. Então, para essa parte, o ambiente de negócios já é menos burocrático e você consegue abrir na hora a sua empresa. Pode fazer sozinho, você pode entrar no portal do empreendedor e fazer sozinho, mas você também pode ter esse auxílio do Sebrae ou de um contador. E é importante isso, né, Aline? Esse trabalho que a gente viu recentemente, a gente ainda ouve reclamações em negócios maiores, às vezes mais dificuldades, mas é importante esse tipo de política pública que a gente tem visto surgir, de tirar essa barreira da papelada, da burocracia, né? De facilitar, então, essa pessoa que a gente foi conversando e traçando o perfil ao longo do programa, que já tem uma estrutura, que já tem uma ideia, ou que às vezes já faz um negócio de forma informal e que quer começar a se tornar formalizado um empreendedor, ela conseguir, então, legalizar aquele negócio, né? Nossa, é fundamental, né, Guilherme? O trabalho que o Sebrae faz é excelente nesse sentido. É um trabalho referência no Brasil para poder ajudar o micro e o pequeno empreendedor. Porque muitas vezes as pessoas têm ideias, mas elas não sabem por onde começar. Então, é aquilo bem como a Ariane falou. Você tem que colocar no papel, que é o que a gente chama de plano de negócio, você vai estabelecer o que você quer fazer. Talvez você esteja começando a fazer alguma coisa, mas então você vai oficializar, vai ficar claro para esse empreendedor, que é esse comportamento empreendedor, como bem a Ariane colocou. Então, o que você vai fazer, da onde vai vir a tua matéria-prima, como é que você vai vender o teu produto, da onde vem o teu dinheiro, como é que vai ser o seu... Daí vem o plano de negócio, né? Como é que vai ser o seu processo produtivo, quanto tempo vai levar esse processo produtivo. Veja, são situações que quando a gente fala, parece tudo muito simples, mas às vezes as pessoas não têm esse preparo. Então, o papel do Sebrae, bem como de outras agências fomentadoras, é esse, ajudar as pessoas a empreenderem. Porque temos que ter ciência que o empreendedorismo, né, o empreendimento, a geração de empregos é que permite o desenvolvimento de um país. Então, nós precisamos, né, dessa geração de empregos, precisamos que as pessoas... E aí é todo um ciclo social, né? Quando você gera emprego, você permite que as pessoas tenham poder de compra, melhorem sua autoestima e tudo mais. Então, a gente está falando não somente de um plano de negócio, pensando numa empresa, mas empreender é um papel social, né? Um papel junto à sociedade. O que você está fazendo de bem para a sociedade? Que benefício você está trazendo?
Claro, ninguém está tirando aqui os desafios do empreendedorismo, em hipótese alguma. Nós estamos aqui alimentando com informações mais amplas sobre o importante papel que é fazer empreendedorismo. E aí você falou sobre políticas públicas e eu gostaria de comentar, eu brinco que eu não ganho nada para isso, mas existe uma política pública na cidade de Curitiba que é o chamado Vale do Pinhão, que é justamente o fomento ao empreendedorismo local. O Vale do Pinhão, porque Curitiba é conhecida por ter muito pinhão, inclusive o símbolo da cidade é o pinhão, e esse projeto é fomentado pela Prefeitura de Curitiba, ele oferece cursos de empreendedorismo nas instituições de ensino superior gratuito para as pessoas que querem empreender. Existem palestras gratuitas também, existem oficinas de artesanato para quem faz esses trabalhos artesanais que vendem nas feiras locais. Então, veja, nós temos assim iniciativas que começam a fomentar também através de políticas públicas para ajudar o cidadão a conseguir encontrar o caminho, para que esse empreendimento não seja um peso, um fardo, mas sim um caminho de sucesso, bem trilhado, com um objetivo claro de onde ele quer chegar. É legal você ter falado disso, Aline, porque você traz uma experiência de sala de aula, que já imagino que já te ajuda a ter essa compreensão. Citou um exemplo na cidade de Curitiba, o Sebrae também sempre oferece, incentiva esse tipo de formação, né, Ariane? E é um processo importante, então, do negócio para garantir a sobrevivência dele. Então, a gente falou aqui do início, né, de como as pessoas começam, mas como é que elas ficam por muito tempo num empreendimento? Elas precisam se atualizar, precisam estudar. Exato, busca por informações, reciclagem, inovação, né? Preciso inovar, diferenciar. E inovação não está só relacionada à tecnologia, inovação está relacionado a fazer diferente, inclusive alguns processos internos da empresa, mas é preciso fazer diferente para ter diferencial competitivo. Nós estamos num país onde temos muitos empreendedores e a concorrência é alta. Então, como eu me diferencio? Entendendo, claro, a necessidade do meu cliente, mas também inovando e hoje aplicando tecnologia e transformação digital. Desde o microempreendedor individual até uma empresa de grande porte, médio porte, é preciso ter uma presença digital fortalecida para atração e fidelização dos clientes. Então, tudo isso faz com que a empresa, sim, tenha perenidade no mercado, né? Mas o conhecimento permeou por tudo que eu falei, né? É preciso se atualizar, é preciso se desenvolver para crescer e para se manter. Política pública para começar o negócio, política pública também para que haja mais formação, mais capacitação, quando possível, de forma gratuita, para esses empreendedores, né, conseguirem aprimorar os seus negócios. Agora, a gente precisa, ou já tem, Aline, política pública também, que ajude no lado financeiro, né? A gente sabe que alguns modelos de negócio, principalmente, acabam sendo um pouco caros, precisam de um capital de giro. E como é que o Brasil está nesse sentido hoje, de linha de crédito ou de incentivo financeiro para que as pessoas consigam começar, como a gente falou lá no começo, sem já começar no sufoco? Olha, eu acho que aqui a gente pegou um pouco o nosso calcanhar de Aquiles, né? Não sei se a Ariane concorda comigo. Mas, fazendo uma pesquisa, né, sobre o empreendedorismo no mundo, eu identifiquei ali uma pesquisa que foi realizada agora em 2020, 2021, que em 50 países, com mais de 2 mil pesquisadores. O que se identificou entre 50 países? O primeiro país assim, mais motivador para empreender é a Arábia Saudita. Ali se questiona um pouco também, dentro da pesquisa, que talvez tenha sido a própria Copa. Ele teve uma exposição agora, nesses últimos... Na Arábia Saudita, não, gente, me perdoe. Emirados Árabes. Espera aí, corrigindo. Emirados Árabes, né? O primeiro país a empreender foi Emirados Árabes. A gente teve a Expo 2022, que também ajuda nesse desenvolvimento, nesse empreendedorismo. Mas o que destaca nessa situação desses 50 países, em primeiro lugar, Emirados Árabes, passando, inclusive, de alguns países referências, como Estados Unidos e Alemanha. Mas desses 50 países, o nosso país ficou em 48º. Então, de 50 países, nós estamos no lugar 48. Veja, a gente fica somente atrás do Irã e do Sudão.
Eu confesso que eu me assustei nesse momento. E aí a gente pode analisar algumas situações, seja a questão da burocracia, que ela é bem grande, porque o Brasil não é muito rápido, né? Não é tão rápido assim a questão do empreendedorismo, seja a questão econômica, as pessoas elas também vão com um pouco de cautela, né? A gente já falou sobre a questão da necessidade, mas em suma, eu me assustei quando eu vi esse número, né, de 50, estamos nós ali somente na frente do Irã e do Sudão. É um país com toda essa potência, com todo esse capital humano, esse território que tem condições de empreender em muitos sentidos. Porém, existe caminho no final do túnel? Sim, existe, né? É impossível? Não é. É um pouquinho burocrático o processo, né? Junto aos bancos, pegar financiamento, situações similares? Sim. Mas aí também já vem um outro exercício, né, Ariane e Guilherme? A questão de você, desde o começo, manter os seus documentos organizados e deixar todos, a gente brinca assim, né, toda a papelada em ordem. Hoje em dia não é mais papel, é tudo digital, como bem colocou a Ariane, mas saber onde estão esses documentos, porque é claro também que o banco ele não vai sair liberando dinheiro, empréstimo, se não tiver como provar de onde vem esse recurso de pagamento. A gente tem que entender que o banco não é uma organização não governamental que vai fazer um projeto social, ele vive desse recurso financeiro. Então, ele precisa de uma certeza de um crédito que você vai conseguir devolver, pagar, como você negociar com o banco, pagar isso. E para isso, claro, ele vai pedir ali vários documentos, certidões, declarações que mostram que você tem condição de fazer isso. Então, a perspectiva âmbito global talvez não seja das melhores, porém, nós temos sim uma possibilidade de empreender no Brasil, é claro, com um pouquinho mais aí de burocracia, mas sabendo que é necessário ter esses documentos, né, organizados para você provar que você tem condições de assumir os seus compromissos. Ariane, de tudo isso que eu ouvi, eu hoje não empreendo. Nesse momento, né, a gente não consegue, ainda mais para algo positivo como o empreendedorismo, não pode falar nunca, mas nesse momento eu não tenho um plano de empreender, mas eu ouço nesse tipo de entrevista, nesse tipo de material que a gente assistiu, muita coisa que eu acredito que dá para aplicar em outras áreas da vida. Então, assim, essa noção, a gente está levando esse conteúdo para quem está em casa, né, falando sobre planejamento, falando sobre estar atento ao mercado, ao que está à sua volta. Quer dizer, estudar, aprender mais sobre o empreendedorismo pode me ajudar a cuidar melhor das minhas finanças, a cuidar melhor da minha carreira profissional, da minha relação no trabalho. O empreendedorismo ajuda nesse todo? Claro, falamos anteriormente sobre os comportamentos empreendedores. Eles servem para que nós sejamos intraempreendedores nas empresas onde trabalhamos, né? Então, aumentar minha rede de contatos, fazer conexões dentro da empresa onde eu trabalho, ou mesmo dentro da comunidade, ou do negócio social que eu tenho, do projeto social que eu atuo. Então, fazer essa ampliação da minha rede de contatos, planejar, organizar, estabelecer meta, cuidar da parte financeira, tudo isso serve para a vida e só gera ganho. Então, sim, a gente tem muito conteúdo dentro do nosso portal, procurem, porque serve para quem quer abrir um negócio, para quem já tem um negócio e também para quem quer empreender na sua vida, quer melhorar seus comportamentos para ser protagonista aí da sua vida. Aline, no fim das contas, todo mundo é um pouco empreendedor, então, é isso? Certamente, todo mundo é um pouco empreendedor. Essa busca de solução, seja na questão financeira, buscando o resultado financeiro. A gente não chegou a conversar aqui, mas existe um empreendedor social. Ele também empreende e não tem necessariamente a busca de retorno financeiro. Ele vai empreender buscando uma satisfação pessoal, buscando uma transformação na sua cidade. Ele também é um empreendedor. E aquilo que a Ariane falou, a questão do estudo, né? Retomando um pouquinho ali aquela primeira entrevista que a gente viu no primeiro bloco, daquele senhor que fez a franquia de comidas germânicas, né? Ele falou, nossa, eu corro muito agora, eu não paro, mas ele está motivado. A motivação, junto com aquilo que você quer fazer, e a busca do conhecimento. Porque empreender, isso não é uma ilusão. Dizer, não, eu vou trabalhar, vou montar meu negócio, agora eu vou fechar 5 da tarde na sexta, só vou abrir segunda, depois do almoço. Normalmente não é assim, né, Ariane? Às vezes é o contrário, né, Aline? É o contrário. Às vezes é o contrário, trabalha mais.
trabalha mais. Por quê? Porque o mercado é muito dinâmico, porque tudo muda muito rápido, a tecnologia faz a gente se sentir sempre atrasado, né? A gente está sempre com uma sensaçãozinha que aconteceu alguma coisa e a gente não sabe o que é. Imagine isso para o empreendedor, para ele conseguir atender esse cliente, encantar esse cliente, inovar, como disse bem a Ariane, né? Inovar na questão tecnológica do produto, matéria-prima que surge, novas leis que surgem. Então, a atualização, o processo, né, de autoconhecimento também é muito importante, saber quem é você dentro desse contexto empreendedor e buscar, né, grupos de apoio, rede de troca de contato, porque um desafio também que a gente observa quando a pessoa empreende é que ela sente o fardo de estar ali fazendo tudo sozinha. E às vezes, se ela trocar uma ideia com outras pessoas que também estão empreendendo, ela vai descobrir que essa dificuldade não é só dela, que pode existir uma solução, né, em comum. Então, uma rede de apoio, né, ela é muito importante no sentido de fortalecimento do próprio profissional e da empresa que ela está criando. Então, eu acho que sim, somos todos nós empreendedores de uma forma ou de outra. Tá? Legal a gente encerrar o programa com essa mensagem, inclusive convidando quem está em casa, então, a refletir sobre isso e principalmente com os empreendedores que estão assistindo a gente, né? Espero que essa conversa, que esse bate-papo aqui tenha te levado orientações, tenha te levado ideias e tenha te levado também motivação, né? Para você continuar com seus sonhos, continuar com o seu negócio e continuar encontrando nele o seu propósito, que eu tenho certeza que é isso que move e precisa mover todo empreendedor no Brasil. E por isso eu quero agradecer a participação das nossas convidadas aqui. Nós conversamos então sobre empreendedorismo com a Ariane Canelas, ela que é gerente regional do Sebrae em Guaratinguetá, aqui no estado de São Paulo, engenheira agrônoma de formação, possui mestrado e MBA em gestão empresarial, apaixonada por organização social e desenvolvimento humano, atua há mais de 15 anos com gestão de projetos territoriais para a promoção do desenvolvimento econômico e social. Ariane, seja sempre bem-vinda aqui ao nosso espaço, tá bom? Muito obrigada. E também participou conosco de forma virtual a Aline Mara Ebespacher, graduada em administração, especialista em desenvolvimento das competências gerenciais e também em neuromarketing. Ela possui mestrado e doutorado em sociologia, é também autora de conteúdos didáticos e professora, atualmente coordenando os cursos de pós-graduação na área de negócios do Centro Universitário Internacional, Uninter. Obrigado e até a próxima, Aline. Obrigada e fico à disposição. Pessoal, e para quem quiser rever esse programa ou até mesmo compartilhar com familiares e amigos, é só acessar o canal da TV Aparecida no YouTube. E não se esqueça de, quando fizer comentários em nossas publicações, utilizar a hashtag AparecidaDebate. Desejo a todos vocês uma ótima noite, agradeço a você que está em casa pela companhia e espero te ver de novo na semana que vem. Tchau, tchau.